seguindo o tema da live, né, viva os 154 anos da Comuna de Paris. Veja, né, no dia 18 de março, completaram-se 54 anos da Comuna de Paris, e é o tipo de data que a gente não pode deixar passar, né? As datas proletariado internacional, né, a burguesia sempre tem os seus feriados, as suas datas para comemorarem, via de regra, eventos reacionários e os heróis, né, mas que são heróis que na verdade são verdadeiros carrascos do nosso povo, né? Então as datas do proletariado da mesma forma nós devemos celebrá-la e lembrá-la sempre. E o que foi a Comuna de Paris? Eu não pretendo fazer uma intervenção muito longa sobre a Comuna de Paris, mas fundamentalmente a Comuna de Paris foi a primeira experiência de ditadura do proletariado da história da humanidade. Houve tentativas anteriores de revoluções proletárias, em particular a Primavera dos Povos, que chegou a ter direção pessoal do grande Marx, mas a que de fato ousou assaltar os céus, a conquistar o poder, a destruir uma velha máquina do Estado e a construir a ditadura do proletariado pela primeira vez, foi precisamente o proletariado parisiense, os comunardos, como eram chamados, que tomaram o poder e estabeleceram ali o que ficou conhecido como Comuna de Paris, né? Como Marx colocou, ousaram assaltar os céus. E esse evento carrega importância gigantesca. O fato de ter sido a primeira experiência, né? E que contou ali com a composição de vários grupos, né? Tinham, salvo engano, né, anarquistas, salvo engano, ligados à linha do Proudhon, tinha os blanquistas, tinha em minoria na direção da Comuna marxistas, né? E o próprio Marx, antes da deflagração da insurreição, ele se opôs, né? Ele recomendou aos comunardos parisienses que não iniciassem o processo porque não haviam condições maduras para que se iniciasse. Mais uma vez iniciado, ele apoiou com todo o vigor necessário que cabia à comuna na época, né? Com todas as possibilidades que a Associação Internacional dos Trabalhadores tinha de apoiar a Comuna de Paris. E foi o que foi feito, né? E como ficou claro, ainda que a Comuna de Paris não tivesse uma direção marxista, então os marxistas eram minorias, né? A maioria era de anarquistas e blanquistas, o fato é que, como o próprio Engels comentou, nem os blanquistas aplicaram as teses de Blanc e nem os anarquistas aplicaram as teses de Proudhon. Na verdade, na prática, eles aplicaram fundamentalmente as teses que constituiriam os princípios basilares da fundação de um Estado operário, da ditadura do proletariado. Né, Marx, ao fazer o balanço da Comuna de Paris, né, ela foi evidentemente derrotada posteriormente, né, um dos seus motivos de sua derrota foi precisamente não buscar generalizar a insurreição por toda a França, né, por não marchar sobre Versalhes, mas sim se limitar à vitória em Paris. E o fato, né, é que Marx fez ali o balanço, né, através da Associação Internacional dos Trabalhadores, a carta AIT, que balanceou o processo concluindo, né, não basta o proletariado tomar o poder do Estado, é necessário destruí-lo. Avançando a compreensão de que o proletariado não pode unicamente se apropriar do Estado burguês e a partir dele construir um Estado proletário, mas sim derrubar, destruir todos os pressupostos da maquinaria estatal burguesa, né, a sua força militar, a sua força política, a sua força econômica, e construir, né, de suas ruínas a ditadura do proletariado. Essa é a importância histórica. Para além disso, é o evento, um dos eventos mais marcantes, né, no início da primeira grande onda da Revolução Proletária Mundial em todo o planeta. A primeira grande onda da Revolução Proletária Mundial, que inicia-se, né, ali principalmente com a Comuna de Paris e encerra-se com o fim da Revolução Cultural na China, e que posteriormente dá lugar à segunda grande onda, que vai ter lugar particularmente com o início da luta armada no Peru em 1980. E é o que vem se desenvolvendo desde então, a segunda grande onda da Revolução Proletária Mundial. Por fim, né, o balanço da Comuna, né, a própria Comuna de Paris, as suas lições, né, a sua aplicação prática e o balanço de Marx com a Comuna, somado à escrita, a publicação do Capital Livro 1, marcaram precisamente a universalização, a comprovação do que à época, né, poderíamos chamar de pensamento Marx para a realidade universal, ou seja, a comprovação em um país e um território distinto do qual o pensamento Marx havia sido forjado, as contribuições, os aportes de Marx haviam sido forjados, particularmente na Alemanha e Inglaterra, que eram os principais países no qual Marx tinha tido atuação, foi precisamente na França no qual se provou, e comprovou-se ali, na verdade,
o marxismo, né, como a ideologia universal do proletariado, né? Ideologia do proletariado, como colocou o Lenin, né? Todo poderosa porque científica e verdadeira, né? Que se expandiu por todo o movimento operário, principalmente através da Segunda Internacional Socialista, e que vai tornar-se, de fato, a ideologia dirigente de todas as grandes lutas de massas operárias que vão se desenvolver principalmente ali a partir do primeiro, segundo quarto ali do século XX, né? Então, é isso, né, que eu gostaria de ressaltar sobre a Comuna de Paris. Recomendo aos companheiros que leiam aí, estudem o Guerra Civil em França, né, que é um importante documento, né, é basicamente um dos documentos fundamentais do balanço de Marx na Comuna. Ainda essa semana pretendemos lançar um post no Twitter, trazendo alguns resumos históricos, algumas imagens sobre a Comuna de Paris também, porque é uma data que deve ser ressaltada, né? Uma importante data que deve ser brindada aí a todos que buscam compreender e estudar o marxismo e a luta do proletariado. É de fato uma das mais importantes. Aqui vamos para a última pergunta, né, de um membro do canal, que tinha havia sido feito, né, até esse momento, né? O companheiro Kleber. Eu vejo muito a acusação dos liberais que não haveria diversidade de produtos no socialismo, que o Estado faria uma coisa só. Mas como eram definidos os produtos que seriam produzidos em experiências socialistas e também como as pessoas eram alocadas nos postos de trabalho? Veja, em primeiro lugar, né, diversidade de produtos no socialismo, de fato não vai ter não, tá? Se é o que a gente entende a primeira fase da sociedade comunista. Diversidade de produtos que eu entendo, talvez vai existir na época do Reino da Abundância, já a sociedade sem classe do comunismo. Não no socialismo. No socialismo, a prioridade máxima é alimentar toda a população, é dar moradia a toda a população, é garantir o emprego de toda a população, é promover cultura, arte, ciência para toda a população. Não é garantir que tenha roupas de 1.500 cores, de 1.500 modelos, não é nada disso. Se a gente vê a história das revoluções socialistas, um relato comum de todo mundo que visita os países socialistas é que, no geral, as pessoas se vestiam muito parecido, né? As roupas eram muito parecidas, idênticas, e, no geral, roupas operárias mesmo. Roupas modestas, simples, operárias. Da mesma cor, inclusive. Então, diversidade de produtos não vai existir porque, em primeiro lugar, o principal é atender às demandas, às exigências fundamentais das grandes massas, é atingir os direitos do povo. Se tiver espaço para desenvolver algo nesse sentido, porque assim, na prática, o que isso desenvolve alguma coisa socialmente, né? O que isso representa? Ah, porque daí tem competição e aí o produto fica melhor. Sim, competição no mundo dos monopólios, no qual todos os produtos que tem na prateleira vêm das mesmas 2 ou 3 grandes empresas monopolistas, imperialistas, com capital americano. Então, assim, isso é diversidade de produto? Não, isso é uma falsa diversidade para alienar as massas, para dar a opção de escolha, na qual não existe essa opção de escolha. Mas seguindo a pergunta, né, como eram definidos os produtos que seriam produzidos em experiências socialistas e também como as pessoas eram alocadas nos postos de trabalho? Veja, né, a economia socialista era profundamente planificada, centralizada, né, e planificada a partir de planos e campanhas, os planos quinquenais e as campanhas que iam se desenvolvendo durante esses planos. Então, quando a gente pega, por exemplo, os planos quinquenais soviéticos, se determinava, já mesmo, ó, a gente vai ter que bater a meta de tal produtividade na agricultura, de tanto de produção industrial, de tanto de produção de aço, de tanto de produção de bens de consumo. Se colocava várias dessas metas. E aí cabia aos comitês regionais, aos comitês locais do Partido Bolchevique, né, e do Estado Soviético, né, as instâncias locais de direção, definir lá, bom, beleza, para nossa região a gente tem essa meta. Então, vamos deslocar tantos X operários para essas, X operários para outras, né? Era uma centralização que, ao mesmo tempo, se descentralizava de acordo com as empresas coletivas e os postos de organização do Partido Bolchevique. Então, no geral, era isso, né? Se você pega, por exemplo, tem documentário sobre a Albânia, né, na época da democracia popular, que o pessoal que até perguntava assim, você vai ser o quê quando você se formar? A pessoa acho que ela estava estudando para ser tradutor. Eu falo, não, eu vou ser o que o partido me mandar. Claro que existe poder de escolha, mas ali aquela pessoa entendia assim, ó, o que a sociedade precisar que eu produza, eu vou estar produzindo.
certo? Se a sociedade necessitar que eu vá fazer tradução da embaixada, eu vou fazer, porque é isso que a sociedade necessita. Então era centralizado e distribuído dessa forma. Não significa que não havia liberdade para que os operários tivessem ali a sua decisão aonde eles gostariam de trabalhar. Mas havia uma determinação do partido para buscar alocar, ó, tantas pessoas têm que ir para essa área, tantas pessoas para outra e assim por diante, né? Isso era algo comum que foi feito em todas as experiências, seja socialistas ou de democracia popular. Agora a gente avança para duas perguntas que foram feitas de companheiros que não são membros do canal, que contribuíram financeiramente, mas que não são membros do canal. E por conta disso, né, eu vou estar respondendo aqui. Então vamos lá. Saudações, Fragoso. Eu estava numa aula da faculdade e ouvi dizer de um professor que, segundo o cineasta Glauber Rocha, a ditadura militar aqui no Brasil conseguiu subir ao poder culpa da própria esquerda, ou melhor colocando, a esquerda oportunista. Inclusive, não duvido da veracidade dessa tese, pois assisti à obra Terra em Transe e esse olhar fica bem evidente na obra. Contudo, sob o ponto de vista marxista, a tese está correta? Então vamos lá, isso aqui é interessante, né? Primeiro, o que foi Glauber Rocha, né? O Glauber Rocha, ele foi um dos... o jornal Nova Democracia tem um texto sobre ele, né? Que coloca sua posição sobre o Glauber Rocha. Para mim, foi um dos melhores cineastas da história do Brasil. Né? Você tem lá o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é um verdadeiro épico do cinema em defesa da Revolução Agrária, em defesa da luta pela terra, certo? Com mensagens e metáforas e simbolismos que exemplificam e dão um grande significado para a luta camponesa, certo? Muito importante, é um filme maravilhoso. E o Terra em Transe entra nesse sentido. Sim, o Glauber Rocha, através da sua obra cinematográfica, eu não sei qual que era o nível de avanço político dele, né? Imagino que talvez pela posição dele ele estaria mais ligado ao trabalhismo, assim por diante. Mas, na prática, né, o Glauber Rocha, nesse filme ele tem essa exata posição, né? Ele coloca que o protagonista do filme, ele é, na verdade, se você analisar claramente ali, a representação do protagonista, na verdade, é a representação, ao meu ver, né, do que se expressa ali, do Partido Comunista Brasileiro, né? Ou do Partido Comunista Brasileiro, não, mas da direção daqueles que se propunham comunistas antes do golpe militar de 64, que se buscavam servir ao povo, buscavam defender as pautas históricas do povo, mas que se preferiam se aliar ao reformismo e à média burguesia nacional, a burguesia burocrática que seja, que ocupava o Estado na época, né, a gerência do Estado. E de fato, né, o filme desenvolve por essa crítica, mas enfim. Colocar a culpa do golpe militar na esquerda, na falsa esquerda, veja, não é bem por aí, né? O ponto é o seguinte: o golpe militar, você teve, durante os anos 50, um grande avanço do movimento de massas em todo o país. Você teve greves, você teve as lutas anti-imperialistas. Então, por exemplo, a luta contra o envio das tropas brasileiras na Guerra da Coreia, você tinha a luta pelo petróleo é nosso, você teve lutas camponesas avançadíssimas, você teve as ligas camponesas, cujo papel de direção de Francisco Julião era profundamente integrado com as massas, né, o trabalhista também, né, Francisco Julião, profundamente. Então você teve um avanço profícuo do movimento de massas. Quando você tem um avanço profícuo do movimento de massas, a tendência é a reacionalização da sociedade e um golpe de Estado. Então, o que motivou o golpe de Estado, na verdade, foi o avanço gigantesco da luta de massas em todo o país, né? Inclusive, de certa maneira, até expresso no apoio ao Jango, né? O que foi o comício da Central do Brasil, por exemplo, no qual ele estava colocando a necessidade da reforma agrária, das reformas de base e tudo mais, que foi 100 mil pessoas, certo? Então estava tendo uma grande mobilização de massas pela legalização do PCB, enfim. Esse era o fato, e os militares ficaram profundamente atordoados por esse movimento, e o golpe vem nesse sentido, né? O golpe ele vem justamente para aprofundar a reacionarização e a repressão aos movimentos de massas. Não é à toa que alguns dos movimentos, o movimento de massas que foi mais atacado logo de início foram as ligas camponesas, certo? Tem um filme muito importante que mostra isso, né, que é o Cabra Marcado para Morrer, né, que trata sobre essas ligas camponesas e como essa repressão se desencadeou depois, né? Então, é importante que a gente compreenda isso. Qual que foi o papel da esquerda, né? Não é que a esquerda foi culpada pelo golpe militar, mas sim que a esquerda, na época, tanto a direção das ligas camponesas quanto a direção do PCB na época, era de uma linha direita. Era a linha revisionista do Prestes, certo? Era essa posição que
estava mais preocupado em apoiar o Teixeira Lott, o João Goulart, o Juscelino Kubitschek nas eleições, do que, de fato, organizar essas massas para um processo revolucionário. Isso é muito claro do que aconteceu na época, e esse foi o grande erro desse setor da esquerda. Não é à toa a cisão do PCdoB, né? Quando surge a Carta do 100 e a cisão do marxismo com o revisionismo no Brasil se dá com a fundação do PCdoB, no início dos anos 60, né? No qual aqueles militantes tomam a posição, não, o revisionismo de Prestes ele já está fadado, né, a destruir essas movimentações de massas, e o que a gente precisa é desenvolver, na verdade, uma linha revolucionária para dirigir esse movimento de massas, certo? Verdadeiramente marxista revolucionária. Então, o papel da esquerda, da falsa esquerda, oportunista, revisionista, foi esse. E o Glauber Rocha, quando a gente assiste Terra em Transe, criticou isso profundamente, né, de como aquela figura daquele protagonista que representava essas aspirações, ele tinha que escolher se ele se integrava profundamente às massas camponesas e levava a cabo uma revolução, ou se ele apoiava o político burguês de sua época. Certo? Ele preferiu apoiar aquele político burguês, que é a representação do João Goulart, e deu no que deu. Certo? O filme termina com ele sendo morto pela própria ditadura, né? Tentando, num aventureirismo, sair lá e atirar para todo lado e acaba morrendo. Né? Então, de fato, é uma crítica, mas eu não coloquei nesse sistema a esquerda reformista foi responsável pelo golpe. Não. A esquerda reformista foi responsável por não conseguir combater o golpe, que era uma tendência da sociedade vista ao avanço do movimento de massas. Certo? E o Glauber Rocha critica isso profundamente.